Oi, gente, dando continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos falar da segunda Revolução Industrial. Bem, em linhas gerais, a segunda Revolução Industrial, ela tem seu início aí no ano de 1830 e vai aí até mais ou menos de 1940. Quais são as características gerais da segunda Revolução Industrial? A idealização da ciência, e a ciência vai ser bem estudada e empregada para que surjam novas tecnologias. O tecnicismo, que é a valorização excessiva da tecnologia. Vai surgir também a questão aí do aço, para que as máquinas se tornem mais produtivas e duráveis. A ferrovia vai se modernizar, os navios a vapor e também os trens também vão ser aí muito mais velozes do que lá na primeira Revolução Industrial. E aqui vai ser empregado na segunda Revolução Industrial o petróleo, que do petróleo vai surgir outros produtos, como os combustíveis, e também a questão da eletricidade. E a questão do aço aí também, ele vai ser empregado para fazer carros, fazer geladeiras, né, e outros produtos, ok? Com relação à medicina, vai surgir aí o estudo de doenças, tá? Que vai gerar o quê? A descoberta de novos remédios para a cura dessas doenças. Por exemplo, antibiótico. Antigamente as pessoas morriam muito de tuberculose. E com o surgimento do antibiótico, as pessoas não vão morrer tanto aí por causa da tuberculose, certo? E isso aí vai gerar o quê? Uma menor mortalidade entre as pessoas. Com relação à agricultura, vai surgir os fertilizantes e também os pesticidas, que vão favorecer uma maior qualidade com relação aos alimentos das pessoas. Bem, dentro de tudo isso, como é que estava a sociedade na segunda Revolução Industrial, a sociedade europeia? Bem, eles estavam vivendo uma bela época, ou seja, belle époque. Uma bela época, por quê? Porque as pessoas estavam consumindo muito, elas estavam ganhando dinheiro nessas novas fábricas, fazendo novos produtos para que as outras pessoas de outros continentes, outros países consumissem também. Então, elas estavam ricas, estavam se vestindo bem, fazendo uma moda aí também muito bonita das roupas do século XIX. As pessoas andavam sempre elegantes, sempre bonitas mesmo. E por quê? Porque na sociedade tinha aquela ideia do positivismo pregado pelo filósofo, sociólogo, né, Auguste Comte, que é uma outra aula que eu ainda vou gravar para vocês, tá? Então, aí na sociedade rolava as ideias do positivismo, do progresso. Eles achavam que com essas novas tecnologias, com o surgimento da energia elétrica, a sociedade realmente iria crescer, as pessoas iam ficar muito ricas, ia ter muito progresso, e assim sucessivamente. Então, através desse positivismo, surgiu uma euforia entre as pessoas, né? Todo mundo queria ficar rico e consumir coisas boas. E aí, dentro disso aí, dentro desse avanço tecnológico e cultural, existiu a questão do eurocentrismo. O que foi o eurocentrismo? Foi quando a Europa ela despontou como principal centro cultural, principal centro produtivo aí para o mundo, e por isso que a gente vai ver lá na próxima aula, que é do imperialismo, eles vão levar esse eurocentrismo para outras partes, né, dizendo que eles estavam muito mais desenvolvidos tecnicamente, e também na área da ciência, então eles tinham que levar esse conhecimento para outras pessoas, tá? Então aí surge essa questão mesmo aí do eurocentrismo. Bem, e a partir daí, para eles mostrarem esses avanços científicos e tecnológicos, surgiram em feiras mundiais de ciências e tecnologia, tá? Essas feiras nacionais de ciência, aliás, mundiais, de ciência e tecnologia, os países começaram a fazer tipo uma competição para ver quem é que estava mais avançado aí na Europa. Surge aí a questão do nacionalismo. Por exemplo, o meu país é mais avançado do que aquele outro país, né? O seu está mais atrasado porque você não tem tecnologia, você não tem ciência. O meu, como tem tudo isso aí, ele está mais avançado do que o seu. Então, surge aí essa questão
do nacionalismo, que a gente vai ver que foi uma das causas que levaram à Primeira Guerra Mundial. Quais foram as principais invenções da segunda Revolução Industrial? Então, a gente vai ver aí o aço, né? Que ele permitia que fossem usados para a construção de pontes, que mais? Trilhos, ferramentas, edifícios, máquinas, etc. A energia elétrica e a questão da invenção da lâmpada, né? Ela favoreceu um conforto para a população, porque antigamente as pessoas ainda tinham que colocar, acender a vela, né? Ou candeeiros para ser iluminado. Agora com a energia elétrica não, né? É só você ligar o dedinho ali, botar o dedinho na tomada que liga a lâmpada. Então essas invenções foram muito importantes na época. A gente pensa hoje, em século XXI, a gente pensa que é uma bobagem, mas para a época foi assim muito importante mesmo para a sociedade que estava querendo consumir aí muitas coisas, né? Com relação à decoração, decorar a sua casa, o seu palácio com lustres, lâmpadas bonitas e etc. E vai surgir aí também com essas invenções, com a segunda revolução industrial, os telégrafos, os telefones, a televisão e os cinemas, ok? E também a questão também aí dos meios de transporte, eles vão ampliar ferrovias, tá? Aí vai surgir o automóvel com o Henry Ford, lá nos Estados Unidos, e também a questão do avião, que um brasileiro está aí entre esses inventores do avião com 14 bis, que foi Santos Dumont, tá bom? Bom, então, aí também vai surgir o avanço na área da química, o descobrimento de novas substâncias, tá? E principalmente a questão do petróleo e seus derivados. Então, a partir do petróleo é que vão surgir os carros também, por quê? Porque do petróleo é que vai fazer o combustível para que esse carro, para gerar energia para esse carro, para ele funcionar, né? Se locomover. Então, essas invenções, gente, foram muito importantes aí na segunda revolução industrial. E também, como eu já falei para vocês, a questão do avanço na medicina, com a descoberta dos antibióticos, que favoreceu muito a população que estava sofrendo com essa questão aí da tuberculose e outras doenças infecciosas, né? Bem, com o desenvolvimento tecnológico, bem como o progresso científico em países como Inglaterra, França e Estados Unidos, em torno da segunda metade do século XIX, surge aí a segunda Revolução Industrial. Depois da primeira Revolução Industrial, né? Depois da primeira Revolução Industrial, a necessidade de desenvolver novas tecnologias se tornou crescente, com uma demanda bastante intensa, principalmente por parte das nações mais desenvolvidas e os donos de indústrias que almejavam um aumento nos lucros. O modelo industrial, então, foi aprimorado e foi alterado a questão do mercado, né? Marcando busca constante pelas novidades tecnológicas. Então, o mercado ele vai se evoluir e os avanços tecnológicos também vão crescer e as pessoas, claro, vão procurar coisas que eles dizem ali que é moderno, que é inovador. Então, todo mundo vai querer consumir coisas que não tinham antes. Então, aí a questão do automóvel foi uma coisa assim muito importante aí na segunda Revolução Industrial, porque as pessoas vão começar a comprar automóveis que antes eles não tinham. Quais são as características gerais aí da segunda Revolução Industrial? Bem, a segunda Revolução Industrial veio se desenvolvendo a partir dos anos de 1850 até 1950, quando havia, gente, uma intensa e longa busca por novas descobertas e invenções visando maior conforto para as pessoas, assim como a dependência que os países que não passaram pela Revolução Industrial tinham em outros países. Os produtos industrializados, fabricados em países como Inglaterra, Japão, Bélgica, Itália, Alemanha, França e Estados Unidos, passaram a ser comprados, consumidos e utilizados por todo o mundo, com relação ao carro, aos eletrodomésticos em geral.
descobertas como o aproveitamento de novas fontes de energia, como o caso do petróleo, do motor a combustão, da água nas usinas hidrelétricas, do urânio para gerar energia nuclear, entre outros, né? Acabaram por trazer uma revolução ainda mais intensa para a produção industrial, representando, como era o objetivo, mais conforto para o ser humano. Então, a segunda revolução industrial foi isso, ela trouxe mais conforto para as pessoas, muito mais conforto. As pessoas começaram a consumir muitas coisas inventadas aí na Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial. Mas aí, com relação à economia, o que é que vai surgir com a segunda Revolução Industrial? O capitalismo monopolista e financeiro, foi o capitalismo dos grandes banqueiros. Aí vai surgir os grandes banqueiros, as pessoas que tinham grandes bancos, que vão investir nessas novas tecnologias, que vão investir nessas fábricas, eles vão fazer empréstimos, aliás, conceder empréstimos para esses grandes produtores aí. Então, quais foram as principais características desse capitalismo financeiro monopolista desses grandes banqueiros? Bem, surgiram as sociedades anônimas, que foram a questão que eles investiam em mercado de ações. Nessa época aí, gente, no século XIX, as pessoas vão investir em quê? Em ações de empresas que estavam bombando na época, ganhando muito dinheiro. Por exemplo, a Ford. A Ford era uma empresa que estava aí despontando no mercado com relação ao carro, né? Então, todo mundo queria consumir carro. E pessoas que tinham bastante dinheiro começaram a investir em ações nessa empresa para serem donos também dessa empresa. Quanto mais a empresa ganhasse e crescesse, né? Ganhasse dinheiro e crescesse, mais esse dono desse banco, outras pessoas que quisessem investir, elas também iriam ficar ricas. Então, o que vai acontecer aí? Uma grande concentração de capital, ou seja, de dinheiro na mão desses investidores. Quanto mais eu invisto numa empresa que está crescendo, mais rico eu vou ficar, tá? E o Estado não vai interferir nessa minha relação aí com essas empresas. É o que nós chamamos aí da questão do liberalismo, tá? A redução da competitividade no mercado, porque agora, como o mercado, no caso, é monopolista, eu vou monopolizar esses concorrentes, então eu vou comprar algumas empresas e que vão ficar, no caso, do meu lado. Então, eu vou comprar ações dessa empresa e vou tirar essa empresa do meu caminho, ou seja, ela não vai ser mais um empecilho para eu ganhar meu dinheiro. Se eu compro essa empresa, ações dessa empresa, eu também vou fazer parte dessa empresa, ela não vai ser mais minha concorrente. E aí vai surgir, que a gente vai ver daqui a pouco, a questão dos trusts, cartel e holdings, tá? Que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, tá? E a questão também vai ter muitos investimentos originários do setor financeiro. Então, as pessoas que têm dinheiro, elas vão investir muito capital em grandes empresas para gerar mais dinheiro. Esses grandes bancos, eles vão exercer um controle acionário ao setor de produtos. Se eu sou o dono de um grande banco e quero conseguir mais dinheiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou investir em ações de várias empresas. Se essas empresas começarem a crescer e ganhar muito dinheiro, eu que sou dono de banco já sou rico, eu vou ficar muito mais rico ainda, tá? A produtividade aí, ela vai ter também vários nomes. O primeiro nome vai ser o Taylorismo, que eu vou também explicar para vocês mais para frente, e o Fordismo, tá? A questão da padronização. Se antigamente a pessoa fabricava sua própria roupa no alfaiate, ela era exclusiva, uma roupa exclusiva, agora não. Com essas linhas de montagem, né? Cada pessoa fazendo uma parte desse produto, então as pessoas vão começar a consumir várias coisas, por exemplo, ou a mesma coisa, né? Se, por exemplo, se eu vou consumir uma blusa amarela, digamos assim. Então, essa fábrica, ela vai fabricar uma blusa amarela com uma maçã bem na frente.
Então, daqui a pouco a gente vai sair na rua e várias pessoas vão estar com essa blusa amarela e essa maçã na frente. Por quê? Porque isso aí é a produção em série, é a produção de massa. Muitas pessoas vão começar a consumir, né, coisas que todo mundo tem. Um celular, por exemplo, celular da Samsung. Nessa época não tinha, mas estou falando hoje, né? Celular da Samsung, ou então da Motorola. Muitas pessoas vão ter a mesma marca. Por quê? Porque essa produção, ela se massificou, né? Ela se tornou acessível para uma grande quantidade de pessoas. O consumo é a questão que eu acabei de falar, a sociedade de massa. O que é sociedade de massa? É quando muitas pessoas vão consumir um mesmo produto, uma mesma marca. E isso aí vai gerar uma expansão global, né? Na segunda revolução industrial, vai surgir aí vários países que vão se despontar como sendo o centro capitalista do mundo. No caso, nessa época, a gente pode citar os Estados Unidos da América e o Japão, que começou a se industrializar aí na era Meiji, que a gente vai já ver, tá bom? Bem, então a segunda revolução industrial, gente, ela trouxe também a questão do automobilismo. Ele vai ganhar força aí, né? No ramo da automobilística, o Henry Ford, com sua indústria Ford, implantada nos Estados Unidos, foi o primeiro a fazer o uso de esteiras que transportavam o chassi do carro por toda a fábrica. Diante disso, os operários montavam os carros em partes, cada um com as peças que chegavam às suas mãos em uma outra esteira. Então, eles vão montar, por exemplo, um carro todinho, não é montado por uma pessoa somente aqui no Fordismo. Uma pessoa vai pegar uma parte do carro, vai colocar uma peça, a outra vem e coloca outra peça, outro vem e coloca outra peça, outro vem só aperta um parafuso, o outro só coloca a roda, o outro só coloca o farol. Então, essa produção, eles vão empregar várias pessoas que vão fazer apenas uma função, entendeu? Na esteira. Quem lembra do filme Tempos Modernos com o Charlie Chaplin, né? Com certeza você já viu essa aula aí com a professora de sociologia. Aquele filme do Charlie Chaplin, quando ele aperta só aquele parafuso, é só essa a sua função. Isso é no Fordismo, ok? É aquela, só a função dele é apertar aquele parafuso, ou então o outro é só colar alguma coisa ali naquele produto, entenderam? Então, o Fordismo, o Henry Ford, ele ficou muito rico aí nessa época, tá? Fabricando carros, muitos carros, tá? E as pessoas que compraram as ações dessa empresa enriqueceram junto com ele. Tá? O Henry Ford foi o criador do sistema Ford de produção automobilística em sua fábrica, a Ford Motors Company. Tá? Esse sistema de produção em massa, denominado linha de produção, constituía-se em linhas de montagem semiautomáticas, possibilitadas pelos pesados investimentos para o desenvolvimento de máquinas e instalações industriais. Então, o Henry Ford, ele foi o pioneiro aí na fabricação dos carros. E a sua marca existe até hoje, né? Porque tinha o sobrenome dele, Ford. Então, ele começou a empregar, como eu falei para vocês, a linha de produção. O que era essa linha de produção? Cada operário fazia uma parte para depois, no final, ter o todo, que era o carro. Então, isso foi o Fordismo, tá? E o Taylorismo, professor, o que foi? O Taylorismo foi um sistema de organização de trabalho, né, em esteiras, concebido pelo engenheiro norte-americano Frederick Taylor, daí o nome Taylorismo, que nasceu em 1856 e morreu em 1915. Com o qual se pretende alcançar o máximo de produção e rendimento com o mínimo de tempo e de esforço. O Fordismo era a linha de montagem, o Taylorismo
era a exagerada, entendeu? Expensão naquele tempo daquela produção. A pessoa não poderia, no Taylorismo, é a questão do tempo. Ela não tinha que parar para nada. Se ela estava fazendo ali um trabalho, certo? Ela tinha que fazer aquele trabalho no mínimo de tempo. E o inspetor, ele sempre estava ali, junto com ele, vendo o que ele estava fazendo, se ele estava fazendo as coisas certas. Vocês lembram também de uma cena do filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que enquanto o Carlitos ali, ele está parafusando, aliás, apertando um parafuso, tem uma pessoa do lado dele. Vamos mais rápidos, precisamos produzir, né? Não pare, continue. Então, o Taylorismo era isso, era o tempo, as pessoas não podiam perder tempo, porque nesse sistema capitalista, tempo é dinheiro. Então, eles não podiam perder tempo de jeito nenhum, entenderam? Muito bem. No Taylorismo também, as pessoas tinham que fazer seus produtos, elas não tinham a mínima noção do todo. Não tinha noção do todo. Por isso que tem uma charge muito interessante que uma pessoa, ela fala, ela tá lá na linha de montagem, bem velhinha, ela diz: eu vou me aposentar, mas eu não sei o que foi que eu fiz os meus 50 anos, meus 35 anos de trabalho aqui, eu não sei o que foi que eu produzi, porque eu só apertei parafuso a minha vida todinha. Então, aqui ele vai tolher, no Taylorismo e no Fordismo, eles vão tolher o quê? A criatividade da pessoa. E a pessoa não precisa ser escolarizada, não. Ela não precisa ter nível superior. Ela, no máximo, precisa querer trabalhar. E trabalhar muito, tá? E outra coisa, ela não vai ficar rica, não. Quem vai ficar rico é o dono da empresa, ok? E vai surgir também, aqui na segunda Revolução Industrial, o toyotismo. Preste bem atenção. Tinha o Fordismo junto com o Taylorismo e agora nós vamos ver o toyotismo. O que foi o toyotismo? O toyotismo, gente, foi idealizado pelos engenheiros Taishi Ohno, que ele nasceu em 1912 e morreu em 1990, e Eiji Toyoda, D de dado, viu? Toyoda, nasceu em 1913 e morreu em 2013, com o apoio de Shigeru Shingo, que nasceu em 1909 e morreu em 1990. Bom, este modelo produtivo foi desenvolvido entre 1948 a 1975 nas fábricas da montadora japonesa de automóveis. Só que aqui a gente vai conhecer como Toyota, tá? Mas o sobrenome do japonês lá era Toyoda, tá bom? E como era esse sistema do toyotismo? Bem, no toyotismo foi introduzido mudanças inovadoras e arrojadas para a época, permitindo um modo de produção flexível que se resume em produzir o necessário à demanda, reduzir estoques, para que não ocorra aquela crise da superprodução que houve lá na crise de 1929, tá? Então tá, eles vão reduzir estoques, tá? E a produção ela vai ficar mais flexível. Ela vai diversificar produtos, automatizar a produção e ter equipes multifuncionais. Olha aí, ó. Ela vai ser diferente das linhas de montagem lá do Fordismo. Ao invés de máquinas, aliás, ao invés de máxima acumulação dos estoques, premissa lá do Fordismo, o modelo toyotista ele preconiza a adequação da estocagem dos produtos conforme a demanda. A produção aumenta quando a procura por determinada mercadoria é grande e é reduzida quando essa procura diminui, certo? Para não ter crise de superprodução. Por exemplo, né, no caso aqui do toyotismo, as pessoas eles vão fabricar, por exemplo, portas de carro, ou então chassis, ou então, sei lá, os faróis do carro. Então, se tiver uma demanda grande para portas de carro ou farol de carro, então ele vai anotar, por exemplo, país tal está querendo
isso aqui para ele revender lá no país dele. Então, o que é que eles vão fazer? Vão anotar esse pedido e eles vão fabricar em cima desse pedido. Porque se eles forem fazer igual como o Henry Ford fez, encher o seu pátio, né, da fábrica, encher de carros e não tinha ninguém para comprar, aí o que vai acontecer? Vai gerar uma crise. Ele vai parar de produzir, as pessoas vão parar de comprar, ele vai ter que diminuir o preço, diminuindo o preço, ele não vai ter lucro, ele vai ter que dispensar funcionários. E aqui o toyotismo, ele vai pensar em uma estratégia que isso não ocorra. Então, ele só vai produzir se a pessoa pedir para que ele fabrique aquele determinado produto. Senão, ele não vai produzir para que não tenha essa acumulação de estoques no pátio da sua empresa, ok? Quais são as características do toyotismo, gente? As características do toyotismo. Então, vamos lá. Máquinas sofisticadas, eles vão utilizar uma automação industrial, máquinas sofisticadas, tá? Então, apenas um trabalhador consegue operar várias máquinas simultaneamente, o que reduz a quantidade de trabalhadores na fábrica. Aqui no toyotismo já vai gerar uma questão de desemprego. Por exemplo, se é automático, eu estou aqui na máquina, então eu vou operar essa máquina. Então, esse robozinho aqui, ele vai colocar uma peça, esse outro aqui vai colocar outra peça. Então, eu opero uma máquina e ela vai desenvolver vários trabalhos, entendeu? E vai ter o que aí? As pessoas vão ter que estudar. Aí elas vão ser estudadas, né? Elas vão ter nível superior de mecânica, mecânica industrial, mecânica automobilística, sei lá, né? Ela vai ter que ter um estudo para poder manusear essa máquina, tá? A produção sob encomenda, como eu falei para vocês. Essa produção sob encomenda, ela diminui o desperdício de matérias-primas, tá? E não vai fazer com que tenha pequenos estoques e não um grande estoque para não perder peças, não perder dinheiro. A divisão do trabalho ele é em equipe. A ideia é bem simples, né? As equipes são divididas, agrupadas e comandadas por um líder que coordena e dita o ritmo do trabalho. Dessa maneira, as equipes competem entre si, tornando a fábrica mais eficiente, aumentando a rapidez e o volume da produção. Então, aqui agora o trabalho não é individual, não é? E outra coisa, o operário ele vai ter a noção do todo desse trabalho. Diferentemente do Fordismo e do Taylorismo, que as pessoas vão perder a noção desse trabalho. É o que o Karl Marx vai chamar lá de alienação. Ou seja, quando chegar no final, para me aposentar, eu não vou saber o que eu produzi. Aqui no toyotismo é diferente. Eu sei o que eu estou produzindo, tá? Outra coisa também, o just in time, ou seja, o tempo para ser fabricado aquele produto. Na tradução significa na hora certa ou no tempo certo, entenderam? Esse modo de produzir é chamado de just in time, porque as peças produzidas por outras empresas chegam até as fábricas no momento certo de serem colocadas na produção. Na prática, é delegar parte da produção a outras empresas. Então, aqui não é somente uma empresa que vai fazer um determinado produto. Ela vai ter ajuda de outras empresas também. Então, se, por exemplo, na minha fábrica, eu estou precisando de o quê? Uma polca para colocar lá na roda, lá, sei lá, do meu carro. Eu não tenho. Então, eu vou pedir para uma fábrica X, aonde? Na China, exemplo, né? E ela vai produzir o que eu pedi. E ela vai mandar para mim no tempo certo de eu fazer aquela montagem daquela peça, daquele carro, sei lá. Então, isso é só um exemplo para vocês entenderem. Vocês entenderam? Então, just in time significa no tempo certo, ok? Eu vou fazer esse produto aqui no tempo certo para que ele possa ser vendido para aquela pessoa, porque ela pediu para aquela, por exemplo, olha, eu quero esse serviço para dezembro.
Então, agora, em setembro, eu já começo para quando chegar em dezembro, esse produto já está pronto. Então, aqui nessa indústria aqui, vai ser tudo planejado. As pessoas vão planejar o orçamento, elas vão planejar o seu gasto e elas vão planejar o tempo necessário para a fabricação desses produtos, tá? Fazendo com que não tenha desperdício, tá bom? Bom, aqui na segunda revolução industrial, gente, vai surgir também, como eu falei para vocês, a questão do cartel, né? O que é o cartel, professora? O cartel são grupos secretos ou cartéis, né? São grupos secretos de empresas que pertencem ao mesmo ramo. Estabelecem acordos entre si de forma a fixar preços iguais aos dos outros, né? Nesse caso, os preços ficam tabelados e acabam com a concorrência entre si, deixando o consumidor no prejuízo, perdendo a possibilidade de procurar melhores preços. O cartel nada mais é do que a padronização dos preços de produtos iguais em empresas semelhantes. Então, isso aí, essa questão do cartel, a gente vê muito nos postos de combustíveis. São várias empresas que estão trabalhando nesses postos de combustíveis, entenderam? Só que aí, o que é que vai acontecer? Esses postos, né, os donos desses postos, eles vão praticar essa ação do cartel. Um liga para o outro, olha, minha gasolina tá R$ 4,79. Vê se você coloca aí o mesmo preço, entendeu? Porque para a gente aí não ter concorrência. Porque se você aumentar o seu preço, eu vou diminuir o meu o máximo e você é que vai ficar no prejuízo. Porque se a minha gasolina estiver muito mais barata, todo mundo vem para o meu posto. Então, vamos fazer um preço igual para todas, para que não tenha essa concorrência, para que você não fique prejudicado. Vocês entenderam? Então, essa questão do cartel, gente, é quando os preços, eles igualam, né, para empresas semelhantes. Então, os preços vão ser iguais para as empresas, para que não tenha concorrentes, para que eles não fiquem aí no prejuízo. Outra prática aí muito recorrente aí na segunda revolução industrial é a questão do truste. E o que é truste? É confiança. Bem, truste, gente, são grupos formados por proprietários de grandes empresas que se fundem, tá? Estes já detinham o controle da maior parte do mercado, tornando-se sócio de uma única grande empresa. Com isso, eles terão em suas mãos o controle de grande parte do mercado consumidor. Isso, além de diminuir a concorrência, assim como o cartel, viu, dificulta a pesquisa de preços por parte do consumidor, tornando difícil encontrar preços menores. Então, como eu falei para vocês, como eu falei para vocês, aí no cartel, as empresas, elas vão igualar os preços para que não tenha concorrência. Aqui no truste, o que é que vai acontecer? Ela vai comprar essa empresa concorrente, para que não tenha concorrência. Por exemplo, a Perdigão, ela comprou a Sadia. Por quê? Porque a Perdigão era a principal concorrente da Sadia. O que foi que eles pensaram? Olha, a Sadia está vendendo muito. E a nossa empresa aqui também está precisando de vendas também. Então, a gente vai comprar. Então, ela compra as ações dessa empresa, né? Ela se une a essa empresa, não tendo mais concorrência com essa empresa. Pronto, ponto final. A mesma coisa aconteceu com a Volkswagen e a Audi, né? A Audi, que era a principal concorrência da Volks, a Volks compra a Audi e pronto, não se tem mais concorrência. E eles fundam uma empresa com apenas um nome, tá? Para que não tenha mais essa concorrência. Por exemplo, nos meios de transporte, aqui em São Luís, tinha a Maranhense, que a sua principal concorrente, quem era? A Primor. Então, a Maranhense comprou as ações da empresa Primor e formaram apenas um grupo. Grupo Primor
TCM. Significa dizer isso, que eles se uniram e agora é só apenas uma empresa. Não tem mais concorrente. No caso do supermercado Mateus, ele compra as ações, comprou, né, no caso, as ações do Carone e do Maciel, para que ele não tivesse concorrência. Então, ele vai, tipo assim, monopolizar esses pequenos supermercados, né? Esses supermercados que quase não vendia, e então ele vai comprar as ações e vai se transformar em um grupo, que é o Grupo Mateus. Não significa dizer que essas empresas elas faliram, não. Elas simplesmente se uniram a um grupo maior. Então, elas também estão ganhando dinheiro em cima. Vocês entenderam? Então, tudo isso é uma questão de monopolizar a concorrência, não deixar que o seu concorrente, não é? Ele venda mais do que você. Não, você une, aí os dois vão ganhar dinheiro em cima disso. E a Perdigão e a Sadia, tá? Elas fizeram uma incorporação, Perdigão junto com Sadia, tornaram uma única empresa chamada Brasil Foods, ok? Então, isso aí, gente, é uma questão muito séria aí na segunda Revolução Industrial, porque aí ninguém quer perder dinheiro. Então, vai surgir eles vão controlar, não é, essas outras empresas que vão comprar também, para que elas não concorram com eles, tá? E além do cartel, do truste, surge aí o holding. O holding, o nome está dizendo controle. Uma única empresa vai controlar várias marcas, ok? Uma única empresa vai controlar várias marcas. O holding surgiram no momento em que os grandes empresários, ao invés de montar suas próprias empresas e indústrias, passaram a comprar ações de grandes empresas do ramo. Um único empresário controla ações de empresas concorrentes com o mesmo produto. Mas se uma única pessoa é dona de duas ou mais empresas que produzem o mesmo produto, a concorrência acaba não existindo. E isso que configura o quê? Como um dos outros dois casos, ou no caso, uma farsa, tá? Por exemplo, a Unilever. A Unilever é uma empresa. E essa empresa, ela surgiu aonde? Em Roterdã, tá? Ela é sediada em Roterdã, na Holanda, e também nos Países Baixos, e também em Londres, no Reino Unido. Seus produtos incluem alimentos, bebidas, produtos de limpeza e outros de higiene pessoal. É a terceira maior empresa de bens de consumo do mundo, medida pela receita de 2012, após a Procter & Gamble e a Nestlé. A Unilever é a maior produtora de alimentos untáveis, certo? Do mundo, como a margarina. Uma das empresas multinacionais mais antigas, seus produtos estão disponíveis em cerca de 190 países. Então, a Unilever, gente, quais são as marcas que a Unilever ganha dinheiro em cima dessas marcas? Porque ela compra as ações dessas marcas. A Kibon, a Knorr, só um exemplo, né? É o Chips, Dove, Axe, que mais? Tem outras marcas também, mas as mais conhecidas da gente são essas. Kibon, Knorr, Becel, Dove, Axe. Então, todos esses produtos de alimento e de limpeza, a Unilever, ela domina. Entenderam? Então, isso que nós chamamos de hold. É uma só empresa vai ganhar dinheiro em cima de várias outras marcas. Ela vai controlar. Então, holding significa o quê? Controlar, ok? Então, falando ainda
dessas empresas, por exemplo, nós temos a P&G, muito famosa aí, né? A Globo sempre está colocando essa P&G aí, né? Fazendo propaganda P&G. O que é que a P&G controla? Quais são as marcas que a P&G controla que a gente conhece? É a Gillette, Tampax, Boss, Lacoste, Oral-B, Pantene, o Vick, que mais? Ela quer dizer que ela controla, gente, essa P&G, né? Ela controla várias marcas e ganha dinheiro em cima dessas marcas também, tá? A Nestlé, todo mundo conhece a Nestlé. O que é que a Nestlé ela controla? Aí a L'Oréal, Quaker, Purina, Diesel, Alpo, Felix, não é? E várias outras, a Vick também, a Garnier. Então, a Nestlé, ela controla também todas essas empresas aí pelo mundo. Então, o que eu falei para vocês, essas empresas do holding, elas são do mundo todo. Só que aí, gente, já aí no final da segunda Revolução Industrial, vai surgir a crise capitalista. Vai surgir a crise capitalista. Por quê? Porque as pessoas, no caso, esses industriais, né, eles vão precisar de mais matérias-primas para levar para a Europa, para que esses produtos, aliás, para que essas matérias-primas se transformem em outros produtos. Então, aí vai surgir as crises capitalistas do século XIX. Quais são as características dessas crises do século XIX? Segundo Karl Marx, essas crises capitalistas elas vão ocorrer de tempos em tempos, tá bom? As características principais são a mão de obra e a tecnologia, o aumento da produtividade, no caso, a causa desse aumento da produtividade é a tecnologia, como eu já falei para vocês. Se tem muita tecnologia, essa produção ela vai aumentar, as pessoas vão ficar ricas muito mais rápido. Menor emprego da mão de obra. Por quê? Porque as máquinas é que vão fazer todo esse trabalho. Por exemplo, como eu falei, no caso de uma montadora de automóveis lá no Japão, que está super aí industrializada. Então, ele vai ter uma máquina que vai ter uma pessoa vai ter que entender de muita tecnologia, ela vai ter que entender de informática, ela vai ter que ser formada nessa área aí, não é? Então, ela vai operar essa máquina e esses robozinhos que vão fazer todo o processo. Então, aqui vai surgir a questão do desemprego. Muitas pessoas vão ser desempregadas por causa da máquina. Por exemplo, uma coisa assim no nosso dia a dia que parece assim banal. A máquina de tirar dinheiro, que é o caixa eletrônico ou o banco 24 horas, que fica em farmácias, em supermercados, em postos de gasolina e etc. Essas máquinas, elas vão substituir o ser humano, porque antigamente ficava aquelas filas enormes dentro dos bancos para que pudesse receber o seu dinheiro, tirar um dinheiro lá rapidinho. Não é? Aqui, com o advento das máquinas, o tempo vai diminuir, porque eu posso ir no posto de gasolina, eu posso ir no supermercado ou numa farmácia, tirar o meu dinheiro lá rapidinho e pronto, entenderam? Então, a máquina substituiu a mão de obra humana. Então, isso aí vai gerar uma crise muito grande aí com a segunda Revolução Industrial. Então, as consequências da segunda Revolução Industrial vão ser a questão do desemprego em massa. Muitas pessoas vão ser desempregadas porque a sua mão de obra vai ser substituída pelo uso da máquina. Bem, essa foi o resumo da segunda Revolução Industrial. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Leiam o livro, me perguntem lá no WhatsApp as dúvidas e até a próxima. No próximo vídeo vamos falar do imperialismo e neocolonialismo. Até a próxima. Tchau.